Bom dia, irmãos. Utilizando aí a analogia do presbítero Expedito, coração de mãe sempre cabe mais um, né? Irmãos, nós desejamos que a boa mão do Deus Todo-Poderoso, nós acabamos de reconhecer através do cântico espiritual que Ele é o nosso Rei, Ele é o Rei da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele cuida de todas as coisas, Ele intervém e Ele sempre faz a sua boa vontade na nossa vida, na nossa história. Se alguém ama a igreja de verdade, de maneira perfeita, é o Senhor dela. O Senhor Jesus, Ele está sempre cuidando da sua igreja e Ele tem dado demonstrações disso na história. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Versículos de 23 a 31. Esse é um momento muito estratégico na história da igreja. Porque desse capítulo 4 para frente, a igreja vai enfrentar um grande desafio que é a perseguição. E uma perseguição que foi atroz no primeiro século. Muitos cristãos foram sacrificados por causa do testemunho, por causa da coragem, e porque eles entenderam que amar, que servir a Deus, como eles estavam servindo, é algo para quem ama mais a Ele do que as suas próprias vidas. E a igreja, ela paga um preço pela sua fidelidade. Toda igreja fiel paga um preço. E esse preço pode ser caro. Mas é pela graça de Deus, o Senhor quem nos sustenta. Então, Atos capítulo 4, desde o versículo 23 até o 31, assim diz a palavra de Deus. Uma vez soltos, aqui está falando de Pedro e João, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, uma igreja com o mesmo sentimento, unânimes, com a mesma disposição, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Pai Santo, glorifica o teu Filho Jesus no nosso meio. Manifesta a glória, a tua glória, Senhor, no meio do teu povo, no meio da tua amada igreja. Abençoa os nossos corações, como nós já oramos, e que a tua palavra encontre, Senhor, os nossos corações e cumpra os teus desígnios. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, este texto que nós lemos aqui, o contexto dele está em Atos capítulo 3. Momento que Pedro e João vão ao templo para orar, e estava um coxo na porta do templo pedindo esmolas. Pedem a Pedro e a João. Pedro olha para João, João olha para Pedro, ambos olham para este homem, e Pedro
cheio do Espírito Santo, diz: não possuo nem ouro nem prata, mas tudo que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E um milagre aconteceu diante de todos. Aquele homem, um coxo de nascença, conhecido por todos, agora está caminhando na mais perfeita paz. Diante dos olhos de todos, ninguém podia negar que um milagre tinha acontecido. Então as pessoas começaram a chegar e ver tudo o que estava acontecendo, e começaram a olhar para Pedro e para João como se fossem homens poderosos. E Pedro diz: por que vocês estão olhando para nós como se nós, com o nosso próprio poder, pudéssemos ter feito isso? Não! Quem fez isso foi o Senhor Jesus, a quem vocês crucificaram. E começou a pregar outra vez. E muitas pessoas creram no poder e no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então começa um grande tumulto. Capitão do templo, as pessoas, os sacerdotes começam a perceber. E então Pedro e João é levado para o concílio, para o sinédrio. Foram ameaçados: não falem do nome de Jesus no nosso meio. E também perguntaram porque era notório o milagre que havia acontecido. Alguns estavam perplexos, outros tentando entender o que tinha acontecido. Outros mais sábios se calaram, mas era notório que diante daquela situação, eles não podiam negar que um milagre havia acontecido. Então, mais uma vez perguntam: em nome de quem e com que poder vocês fizeram isso? E outra vez, o texto diz, em Atos 4, versículo 8, que Pedro, cheio do Espírito Santo. É uma promessa que está em Marcos capítulo 13, versículo 11. Quando vocês forem levados à presença das autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque o que vos for concedido naquela hora, isso falais, porque não sois vós quem falais, mas o Espírito Santo. E foi exatamente o que aconteceu. Pedro fala cheio do Espírito Santo, ao ponto de que no capítulo 4, versículo 13, todos estão perplexos ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Esses homens são cópias de Jesus. Foram reconhecidos pelo caráter de serem parecidos a Jesus. Você é reconhecido de que maneira? Por onde você passa? As pessoas olham para a sua vida, para a minha vida, o que elas estão vendo? Que testemunho nós estamos dando? E eles ameaçaram a Pedro e João: não falem mais desse nome. E Pedro diz assim: queridos, aconteceu algo comigo que eu nunca mais vou esquecer. Eu neguei o autor da vida. Foi a pior noite da minha vida. E Lucas registra, no capítulo 22, versículo 39, que quando Pedro nega a Jesus, ele sai dali e chora amargamente. Você já teve alguma noite escura? Você já teve dias de angústias? Você já teve um momento na sua vida que a tristeza foi tão grande que você não sabia o que fazer? Eu não tenho dúvidas, Pedro não tirou a sua própria vida, como Judas o havia feito, porque o poder de Deus o sustentou. Como o poder de Deus tem nos sustentado ao longo da nossa vida. Se nós estamos aqui hoje, nós podemos celebrar a fidelidade de Deus. Existem coisas na sua vida e na minha vida que nós não conhecemos que Deus fez para nos manter com vida. E às vezes nós não agradecemos a Deus por essas coisas. Então Pedro, diante de todas as autoridades, cheio do Espírito Santo, ele diz para aquelas autoridades: negar a Jesus, nunca mais. Julguem vocês se isso é justo. Obedecer, ouvir a vocês ou ao nosso Deus. Façam o que vocês quiserem comigo. Podem até me matar,
mas eu jamais deixarei de falar das coisas que vi e ouvi. Eles soltaram os apóstolos e o que eles fizeram. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. O que nós fazemos quando nós estamos no meio de grandes desafios ou de decisões. Para onde nós vamos? Porque a partir desse momento a igreja nunca mais será a mesma. Aqui desata uma grande perseguição. E a partir desse momento ser cristão não é coisa para covarde. Como não é na China. Uma igreja com mais de 100 milhões de pessoas. A igreja de Cristo cresce apesar da perseguição. Como é na Coreia do Norte. Porque a igreja do Senhor, o reino de Deus é imparável. Ninguém pode deter o avanço da igreja. Então, uma vez soltos, procuraram os irmãos. Eles contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, a igreja, levantaram a voz a Deus e disseram. Então o que a igreja faz nesse momento? Ela ora. A oração é um meio de graça. A oração é uma joia perdida no seio da igreja. Nós somos a geração mais conectada digitalmente e mais desconectada com Deus. Nós somos a geração que desaprendeu a orar. E por quê? João Calvino, nas Institutas da religião cristã, ele dedicou mais páginas à oração do que a qualquer outro tema. Por quê? Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele disse que trocaria toda a sua biblioteca pela sala de oração. Ele não está dizendo que não é importante estudar para pregar, mas ele está dizendo que as coisas têm ordem de prioridade. Que buscar a Deus em oração não é uma opção para a igreja, é um mandamento. John Owen, um grande teólogo puritano, afirmou que entregaria todo o seu saber teológico se ele pudesse possuir a piedade fervorosa de John Bunyan. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não só nos ensinou constantemente a respeito da prática de oração, Ele foi um homem de oração. Como que está a sua vida de oração? Como que você está orando? Como que a igreja está orando? Quanto tempo você se dedica em oração? Então, quando eu olho para esse texto, o que eu vejo aqui é uma oração modelo. Como a igreja primitiva está orando no meio da perseguição, que agora vai começar de uma maneira tão intensa e tão profunda. Então, algumas lições nós podemos tirar desse texto. Como a igreja deve orar em meio aos desafios. Como? Primeiramente, o versículo 23. Uma vez solto, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. O primeiro ensino que esse texto nos traz é que a igreja deve orar juntos, unida. Juntos os irmãos. Pedro e João procuraram os irmãos, procuraram os seus, a tradução do texto diz isso, e essa tradução está muito boa, procuraram os seus, eles são identificados como igreja do Senhor, eles poderiam ir para todos os outros lugares, mas eles pensaram o seguinte: este é um momento muito importante na história da igreja. O que nós devemos fazer agora é entender que existem coisas que só Deus pode fazer. Nós não podemos controlar os tempos e as ações, mas nós servimos a um Deus
que tem tudo debaixo do seu controle. Então a oração individual, ela é fundamental para a nossa vida cristã, mas a oração comunitária também. A igreja deve orar unida. A igreja deve orar com uma disposição unânime. Quando eles ouviram o que estava acontecendo, o texto diz que, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. É uma igreja unida em oração. Para onde você vai em situações difíceis? Diante da pressão externa, qual é a sua primeira reação? A igreja não fugiu, mas ela buscou a comunidade da fé. Eles reconheceram que a igreja é o lugar de consolo e de onde Deus abençoa o seu povo. Quando Daniel estava sentenciado de morte, o profeta Daniel, o que ele fez? Ele buscou Ananias, Misael e Azarias, seus amigos, e disse: orem comigo. Peçam ao Deus Todo-Poderoso que tenha misericórdia de nós. Você tem amigos de oração? Você tem aí nos dedos da mão alguém que você pode falar assim: eu não quero falar nada, eu só quero que alguém ore comigo hoje. Tem algum irmão, alguma irmã na sua vida que está disposto a se colocar diante de Deus como um verdadeiro intercessor, carregando e levando as cargas uns dos outros? Porque a oração demanda energia. Interceder queima muita caloria. O Desperta Débora tem uma frase, um lema que todos nós conhecemos, né? Mães de joelhos, filhos de pé. É isso mesmo. A igreja deve caminhar de joelhos, unidos em oração. Esse é o primeiro ensino que o texto nos entrega. Segundo, como a igreja deve orar no meio dos desafios. Olha o versículo 24, irmãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor. A igreja deve orar reconhecendo o caráter de Deus. A igreja deve orar reconhecendo quem Deus de fato é. A oração é o encontro do fraco com o onipotente. A oração ela tem que ser humilde. E nós temos que reconhecer diante de quem nós estamos. Ah, Tu, soberano Senhor. Porque eles haviam acabado de sair diante das principais autoridades, dos governos terrenos. Agora a igreja está diante de Deus dizendo: o Senhor é o verdadeiro Rei. E a palavra usada aqui é uma palavra que a gente não gosta muito. Porque no português tem um sentido pejorativo. Soberano significa déspota. Tu, ó déspota. E sabe o que significa déspota? Pessoa que governa sem estar sujeita a nenhuma lei. Tem a última palavra. Faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Ninguém pode impedi-lo. Agora, a boa notícia é que nada vá contra o caráter bondoso e santo de Deus, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus jamais poderá ser infiel. Deus jamais poderá ser mau, porque Ele é essencialmente bom. Sendo assim, a sua vontade também o é. Tudo que vem de Deus. Então, a igreja deve orar reconhecendo que Deus é o Senhor, que Ele é o soberano, que Ele é o dono absoluto de todas as coisas. E a igreja reconhece que o trono de Deus está acima dos tronos deste mundo. E Brasília sabe disso mais do que ninguém. Não existe nenhum sinal de pânico no céu. Todas as coisas estão debaixo do controle daquele que faz tudo segundo aquilo que está no seu coração. O Senhor. Assim devemos orar.
Quando o homem se ajoelha diante de Deus, pode ficar de pé diante de qualquer homem. No meio da ameaça, no meio das más notícias, no meio do diagnóstico da doença, no meio dos sinais de morte, no meio das crises matrimoniais, em meio às situações em que você pensa que está perdendo os seus filhos para o mundo, ore e ore com fé. O Senhor continua no trono. Não desista, porque sim, o nosso Deus é um Deus que escuta a oração. Mas o texto continua nos ensinando como a igreja deve orar no meio dos desafios. Olha, irmãos, que coisa extraordinária. O versículo 25 diz assim: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. A igreja está citando o Salmo número 2. A igreja deve orar com conhecimento bíblico. A oração tem que ser cristocêntrica, teocêntrica. A oração revela o nosso caráter. O que é que nós estamos pedindo para Deus o tempo todo? Nós estamos pedindo a Deus para sermos humildes, santos, parecidos com Jesus? Ou nós estamos pedindo: Deus, me dá isso, me dá aquilo outro? A oração que nós fazemos revela o tipo da nossa fé, se é madura ou não. Essa é uma oração contextualizada nas Escrituras. Senhor, o que está acontecendo aqui foi profetizado por Davi, e verdadeiramente é o que está acontecendo. Os reis da terra se levantaram, Herodes, Pilatos, contra o teu ungido. É o cumprimento daquilo que Davi falou no Salmo de número 2. Nós sabemos. As orações que agradam a Deus são as orações baseadas na sua palavra. Se tem uma coisa que Deus gosta de ouvir de uma igreja em oração, é que essa igreja relembre a Deus as suas promessas. Senhor, é o teu filho, filho da aliança. Não permita que se desvie dos teus caminhos. Senhor, cumpra as tuas promessas. Senhor, intervém. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Quanto mais conhecimento da palavra de Deus, mais orações fervorosas nós faremos. Tiago diz que nós não recebemos respostas positivas de muitas orações porque oramos mal, para o nosso próprio prazer. João Calvino diz que a oração que não está baseada na palavra de Deus é uma imaginação do coração humano. Descansa, irmão. Confia. Confia no Senhor. Nem Herodes, nem Pilatos, nenhum governo deste mundo poderá frustrar os planos de Deus. Ninguém. Ninguém. Por mais poderoso que pareça. Então a igreja é convocada a orar com conhecimento. Conhecimento bíblico. Mas o texto continua nos ensinando. Nós sabemos o que está acontecendo aqui. A igreja sabia. Olha o versículo 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Aqui está uma das grandes tensões teológicas. Como conciliar a soberania de Deus com a responsabilidade humana. Deus não revelou para os homens, ou pelo menos até hoje nós não entendemos, a conexão que existe entre a sua soberana vontade e a nossa responsabilidade. Mas ele fez de uma maneira tão precisa, tão divina, que essas duas coisas se conectam. O homem é 100% responsável
e Deus 100% soberano, ao mesmo tempo, sem entrar em contradição. Quando os irmãos de José estão diante de José, José diz: vocês tentaram mal contra mim, responsabilidade humana, mas Deus transformou em bem, soberania de Deus. A igreja está sendo perseguida. Pedro, no capítulo anterior, pregou dizendo: Jesus morreu de acordo com a presciência e de acordo com o decreto eterno do Pai. Quem matou Jesus? A mão do Deus Pai havia determinado a crucificação de Jesus. Mas Pedro diz: mas vocês o crucificaram. Responsabilidade humana. Vocês vão render contas por isso, vão pagar por isso. Vocês vão ter que se apresentar diante do tribunal de Deus, porque vocês são culpados disso. Mas era a vontade de Deus. Agora a igreja está orando com discernimento. Não adianta, a perseguição não vai acabar. Então a igreja não ora dizendo: Senhor, nos livra da perseguição. Senhor, nos dê comodidade. Senhor, nós queremos uma caminha tranquila para estar. Senhor, nós só queremos uma igreja bonita, com uma boa pregação, com a boa música. A gente vai lá no domingo, a gente te louva, depois a gente volta para casa, tudo tranquilo. Não. Olha a oração da igreja. No meio da perseguição, nós queremos honrar o teu nome. Dá-nos coragem. Eles estão orando para que Deus dê coragem, para que nós não negociemos nenhum centímetro dos nossos princípios, para que preguemos a tua palavra com intrepidez. Nós não queremos negociar de maneira alguma o nosso chamado. Senhor, dá valentia para essa igreja. Essa é a oração dos irmãos. Mas essa igreja é uma igreja que está orando assim: para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Orando, reconhecendo que ortodoxia e ortopraxia caminham de mãos dadas. Aquilo que eu creio, eu devo viver de maneira coerente e sem hipocrisia. Se eu sei que a perseguição é assim, então o Senhor me ajuda a passar por ela. Se o Senhor determinou um sofrimento para a nossa vida, o Senhor me sustenta debaixo das tuas mãos, para que eu glorifique o teu nome. Agora, a igreja do Senhor, o versículo 30 diz: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Irmãos, como a igreja de Cristo deve orar? A igreja deve crer no poder de Deus, na intervenção divina, nos milagres. A igreja tem que ser crente. A igreja se submete à vontade de Deus, sim, e deve fazê-lo sempre. Mas a igreja precisa ser corajosa. A igreja precisa desejar e anelar a intervenção de Deus. Senhor, dá-nos força, coragem para pregar a tua palavra. Mas, Senhor, continua fazendo milagres no nosso meio. Milagres de conversão. Cura pessoas, Senhor. Intervém na nossa história. Você crê no poder de Deus, meu irmão? Você confia que Deus pode ouvir a sua oração? Se Ele quiser, Ele move o mundo. Não podemos ser incrédulos. Talvez alguma situação na sua vida que você já entregou, já desanimou, não posso. Uma pessoa que você está orando há tanto tempo, que ainda continua com o coração duro, um filho, um neto, longe dos caminhos do Senhor. Irmão, irmã, continue. Ore. Como a dona Cacilda, a ovelha nossa, na primeira igreja que eu pastoreei,
O marido dela fez a pública confissão de fé, o seu Calvino, com 94 anos de idade, antes de morrer. Não desista, não desanime. Fica firme, irmão, irmã. Deus está vendo suas lágrimas e a sua oração. E por fim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Deus dá sinais para a igreja. Eu estou ouvindo essa oração. Ele faz o lugar tremer. Ele tira a igreja da calmaria. Ele traz movimentos. E ele responde positivamente o desejo da igreja em oração. Eles estavam pedindo coragem. E o texto diz que o Senhor fez tremer o lugar. Todos inclui crianças, adolescentes. Vocês imaginam crianças cheias do Espírito Santo? Adolescentes cheios do Espírito Santo? Imagina a igreja proclamando o que Jesus fez na cruz, com intrepidez, sem temor de ninguém, e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Como a igreja deve orar no meio de desafios? Esperando a resposta do Senhor, e confiando, e descansando nos seus cuidados, e crendo que o Senhor, Ele escuta a oração do seu povo. E em Isaías diz que ainda com a palavra nos lábios, Deus já estava agindo e respondendo a oração. Fogo caiu, e a igreja ardeu em valentia e intrepidez. Se você estudar um pouco a história da igreja moderna, recente, dos últimos 100 anos, existe um grupo de pastores coreanos na margem de um rio, orando há mais de 100 anos atrás por um avivamento na Coreia do Sul. 1 ano orando e nada, e nada. Quando eles estavam já desistindo de orar, alguns saíram e alguns outros perseveraram. E o que aconteceu na Coreia do Sul, meus irmãos? Um avivamento com mais de 1 século. Só em Seul, capital, nós temos mais de 10.000 igrejas presbiterianas. Seul tem 10 milhões de cristãos presbiterianos. Dizer que presbiteriano não é de oração é uma mentira. Porque a igreja coreana presbiteriana é a igreja que mais ora no mundo. Isso é bíblico, irmãos. Avalie o seu coração. E tome uma decisão com a sua família. Tempo de oração. Tempo na presença de Deus. Oração bíblica. Olhemos para o exemplo do nosso Senhor Jesus. Sendo Deus, reteve a sua divindade. Momentos a solas com o Pai, orando. Oração, meio de graça, é a maneira pela qual a igreja é nutrida espiritualmente para o nosso crescimento e para a glória de Deus. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Fica de pé, irmão, em nome de Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Queria que você olhasse para o seu coração hoje, para a sua família, como tem sido o seu tempo devocional em família, com os seus filhos, com a sua esposa e o seu tempo com Deus. Como tem sido? Como tem sido a sua oração pela igreja? A igreja está em processo de transição. Grandes desafios vêm pela frente para todos nós. O que é que nós estamos fazendo? Para onde nós vamos? O Senhor está convocando a sua amada igreja para orar e para confiar nos propósitos dele. Oremos. Santo Deus e Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é Deus soberano, que governa sobre tudo e sobre todos.
Parte da tua igreja, nesta manhã, se apresenta diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Rei. E nós somos o teu povo. Abençoa a tua amada igreja, Senhor, para que seja uma igreja que ora com coragem, com conhecimento, com discernimento. Uma igreja que ora crendo no teu poder. Uma igreja que ora esperando a resposta do Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida. Que o teu Santo Espírito se mova entre nós. Quebranta os nossos corações para que entendamos, Senhor, que o Senhor nos está chamando para si. Volta ao Israel. Volta ao Senhor. Precisamos do Senhor, Deus. Pega na nossa mão e nos guia pelo caminho. Não nos deixe, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. E fortaleça a tua igreja amada, amada pelo Senhor. Que ela seja revestida pelo poder do teu Espírito Santo de uma maneira plena, para a honra e glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem de pé, irmãos, vamos receber a bênção do Senhor. Amados irmãos, povo da aliança, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, comunhão, a santificação, a capacitação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vocês, hoje, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém.